Alô, turma do segundo ano de Física. Quem fala é o professor Golbery. Vamos dar aqui uma revisada na última tarefa, a tarefa número 4. Vamos corrigir os exercícios e tentar solucionar as dúvidas, né? Vamos lá. A gente terminou, a gente começou o assunto dilatação dos sólidos, onde o primeiro assunto foi dilatação linear. A dilatação linear ocorre em uma dimensão. Vamos dizer que aqui é uma régua de algum material e ele é submetido ao aquecimento, aqui uma régua do tamanho inicial, e ele é submetido a um aquecimento e com a variação da temperatura ele aumenta de tamanho. A expressão é essa aqui. Essa variação que ela aumenta de tamanho, essa parte aqui que aumentou, esse espaço aqui é esse variação, esse ΔL aqui, né? E LI, alguns autores é L0, outros com I, significa o comprimento inicial. Então a barra tem um comprimento inicial, é esse valor aqui. Aqui o coeficiente de dilatação linear. Esse valor é tabelado e cada material tem um valor desse, né? E aqui é o ΔT, aqui é a variação de temperatura. A variação de temperatura ela é dada pela a temperatura atual menos a temperatura inicial. Quando o exercício não pede, não coloca a temperatura inicial, é porque já está dando o valor da variação de temperatura, ok? E o último assunto onde a gente parou foi dilatação superficial. Ela segue o mesmo modelo matemático. O que vai mudar é esse beta aqui. Esse beta é o coeficiente de dilatação superficial. Mesma coisa, todo material tem ele. E onde B, esse beta é a letra grega beta, esse coeficiente aqui é igual a 2 alfa. É igual a 2 coeficiente linear. Ok? Aqui, a variação é a variação da área, que aqui a gente tem uma superfície. Vamos dizer que aqui tem agora um quadrado, um retângulo, uma chapa. Vamos dizer que isso é uma chapa. E submetido a aquecimento, essa chapa ela aumenta de tamanho. Ela aumenta de tamanho tanto da direção Y, como também na direção X. Então, a dilatação linear é feita em uma dimensão, vamos dizer o comprimento, e a dilatação superficial é feita em duas dimensões, né? Tanto o comprimento como a altura ele aumenta. E aqui é a variação da área, ou seja, quanto foi que a área aumentou. Aqui o valor da área inicial, o valor do beta, o valor do coeficiente, que cada material tem, é tabelado, né? E aqui a variação de temperatura, ok? Vamos agora fazer o exercício. Abram a tarefa número 4. Vamos fazer o exercício número 1, ok? Vamos lá. Tarefa 4, exercício número 1. Vamos lá. O exercício 1 da tarefa 4, ele pede o seguinte, veja só, um quadrado de lado 2 centímetros é feito de ouro, cujo o coeficiente de dilatação superficial é igual a 28 vezes 10 elevado a menos 6. Determina a variação da área quando aquecida a 90 graus.
Então, ele quer a variação da área, né? A gente está aqui em superficial, pessoal. Então, ele quer essa expressão aqui. Vamos lá. Ele quer encontrar esse valor aqui, a variação da área. Então, primeiro vamos pôr a fórmula, né? Variação da área é igual a área inicial vezes o beta, coeficiente de dilatação superficial, vezes o ΔT, que é a variação de temperatura. Vamos lá. No exercício, quem é aqui a área inicial? Veja só que a área, ele não deu o valor da área, mas ele deu o seguinte, que em um quadrado, deixa eu pegar outra folha aqui, pessoal. Ele disse o seguinte, que um quadrado era composto tenha 2 centímetros de lado, né? A área do quadrado, pessoal, é igual a 2L, é lado vezes lado. Ou base vezes altura. Aqui, se a área, ele disse o seguinte, um quadrado de lado de 2 centímetros. Então, a gente vai ter que calcular essa área aqui. Então, o valor da fórmula do quadrado é 2L, é o que vai valer, então, 2, L vale 2 vezes 2. Então, a área é 4 centímetros quadrados. Por que quadrado? Porque a gente está falando em duas dimensões. Ok? Lado vezes lado. Centímetros porque deu centímetros. Quando a gente está falando em superfície, está falando em área, é duas dimensões, ó, é a x e y. E ele tem um valor de cm quadrado, metros quadrados. Se a gente estivesse falando em cubo, se a gente estivesse falando em volume, o volume ele age em três dimensões, né? O x, o y e o z. O z como se estivesse para fora. Mas estamos falando aqui de lado, então 4 metros. Então deu 4 centímetros. Vamos lá repetir de novo aqui a fórmula. Variação da área é igual a 4. Em alguns exercícios ele já dá, pessoal. Em alguns exercícios ele já dá o valor da área inicial, não precisa calcular, mas nesse caso a gente precisou calcular a área usando a fórmula do quadrado. Ok? Vezes o coeficiente de dilatação do ouro, ele deu, é igual a 28. Deixa eu ver aqui, assim, 28 vezes 10 menos 6. Vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura, pessoal, deixa eu voltar para essa outra folha aqui. Um momento que vai seguir. A variação de temperatura é igual à temperatura atual menos a temperatura inicial, não é isso? Então, quem foi a temperatura atual que está botando no exercício? O exercício ele não falou a temperatura inicial. Ele só falou a temperatura aquecida 90 graus. Então, como ele não falou a temperatura inicial, vamos colocar o valor que está pedindo aqui, 90. Ok? Agora, o que vamos fazer? Vamos multiplicar os números. Veja só, 4 vezes 28, que desse resultado eu vou multiplicar por 90. Ok? Vamos calcular. Primeiro vamos calcular o 28 vezes 4. Isso aqui só é matemática agora, né, pessoal? 4 vezes 8, 32. 4 vezes 2, 8, com 3, 11, né? 112. Ok? 4 vezes 28, 112. Agora vamos multiplicar o 112 por 90. Vamos colocar aqui 112 vezes 90,
começar com 0. Tudo multiplicado por 0 é 0, né, pessoal? 0 vezes 2, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 1, 0. E agora vamos multiplicar agora o 9. 9 vezes 2, 18. Vai 1 aqui. 9 vezes 1, 9. 10. 0 e vai 1 aqui. 9 vezes 1, 9. Com mais 1, 10. Então, vamos calcular aqui o que é que deu. Agora soma, né, pessoal? Então, aqui deu 10.080. Tudo isso. Ok? A gente primeiro multiplicou os números e deixou de lado, um pouco de lado, a potência de 10 aqui, elevado a menos 6. Mais 4 vezes 28 vezes 90 deu... Deixa eu repetir aqui a expressão. A variação da área deu 10.080. Agora eu vou repetir de novo. Agora eu vou colocar vezes 10 elevado a menos 6. Entenderam até aí, né? Agora a gente tem, para dar o valor, se a gente quer a variação da área, a gente vai dar o valor sem essa potência aqui, sem esse 10 elevado a menos 6. Então a gente vai ter que multiplicar esse resultado aqui, né? Então vamos lá. Como está elevado a 10 menos 6, menos significa que a vírgula vai andar para o lado esquerdo, né? Se fosse positivo, a vírgula ia andar para o lado direito, não é isso, pessoal? Então, vamos calcular aqui. Vamos colocar o valor 10.080. A vírgula está aqui. Vamos andar 6 casas para o lado esquerdo. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né, pessoal? E esse aqui é o resultado da primeira, né? 1, 2, 3, 4. É isso mesmo. Vamos agora para o segundo. Esse aqui é o resultado. Então, isso aqui foi o que variou e está em centímetros. Está em centímetros, então, centímetros quadrados, né, pessoal? Centímetros quadrados. É um 2 aqui. A unidade dele. Vamos agora para a tarefa número 2. Vamos para a tarefa número 2, não. Vamos para o exercício número 2. O exercício número 2 diz o seguinte. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear da prata é igual a 18,810 elevado a menos 6, determina o coeficiente de dilatação superficial. A gente, vocês voltar ao vídeo, vocês vão ver que o coeficiente de dilatação superficial, que é igual ao beta, é igual a 2 coeficiente de dilatação linear, que é o alfa. Desculpa aí. O beta, coeficiente da superfície, né, é igual a 2 coeficiente de dilatação linear. Então, se ele deu o coeficiente da prata, então é só a gente multiplicar por 2. Então, ele deu aqui o coeficiente da prata é igual o coeficiente... Deixa eu colocar aqui. Coeficiente linear da prata igual a 18,8 vezes 10 igual a menos 6. Então, a gente, para ter o beta, a gente multiplica por 2, né? Isso aqui. Então, vai ficar 2 vezes 18,8 vezes 10 a menos 6. Essa expressão de potência de 10 é bem comum, colocar um número e esse x aqui representando a multiplicação. No entanto, aqui eu
eu só coloco um ponto, porque representa bem a multiplicação. Mas em potência de 10 é feito esse x aqui. Para multiplicar aqui, só é preciso multiplicar os números, né? Multiplica esse aqui e deixa a potência de 10. Ok, pessoal? Vamos lá. Vamos multiplicar aqui por 2. 18. Aumenta aqui. 18,8. Não é isso? Vezes 2. Pronto, 18 vezes 2. Vamos lá, né? Quando não tem uma vírgula aqui, na multiplicação a gente multiplica normal e o resultado final a gente conta quantas casas tem depois da vírgula para depois contar no sentido da esquerda. Vejamos, 2 vezes 8, 16. Está aqui. 2 vezes 8, 16. Com 1, 17. Vou botar aqui. 2 vezes 2, 2. Com 1, 3. Ok? Como tem agora a vírgula, vamos contar quantas casas tem depois da vírgula. Veja só, uma. Então, no resultado final, eu vou contar uma casa para o lado esquerdo. Então, uma. Então, o valor é 37,6. Então, a gente calculou aqui. 2 vezes 18,8 deu 37,6 vezes 10 menos 6. Esse já é o resultado, a gente não precisa tirar a potência de 10 porque os coeficientes de dilatação são dados na unidade, são dados em potências de 10, ou a notação científica, e a unidade dele é graus Celsius menos 1. Por que menos 1? Significa que ele é um número menor que 1. Inclusive, ele é um número menor que 1, muito menor que 1, né? Então, ele é medido em graus Celsius menos 1, que ele é medido um número menor que 1, ok? Vamos agora para a tarefa número 3. Ou exercício número 3, não é isso? Deixa eu ver aqui se... Aí. No exercício número 3, ele diz o seguinte: uma placa de 0,8 metros quadrados e o coeficiente de dilatação superficial é igual a 2 vezes 10 menos 5. É aquecida de 40 a 210 graus Celsius. Determina um aumento percentual da área dessa placa. Então, ele quer o aumento percentual. Ele está dizendo que a placa tinha tamanho inicial, ele quer saber quanto foi que aumentou em porcentagem, né? Vamos lá. A gente viu aí na tarefa número 4, a explicação, que para você tirar a variação da área em porcentagem percentual é igual à variação da área dividido pela área inicial. Não é isso? Quem é a variação da área? A variação da área é essa expressão aqui, né? Que a gente faz. Então vamos colocar essa expressão, variação da área. A variação da área é igual a área inicial vezes o beta, coeficiente de dilatação superficial, vezes variação da temperatura, não é isso? Então, para a gente ter a porcentagem, a gente tem que calcular esse valor e depois dividir pela área inicial. Essa área inicial foi dada no exercício, né? Vamos primeiro tirar a dilatação superficial da área, a dilatação. Vamos lá. O ΔA é igual à área inicial, ele não precisou calcular, a área inicial é uma placa de 0,8 metros. 0,8 vezes, ele já deu aqui o beta, ele deu que era 2,0 vezes 10 elevado a menos 5.
vezes a variação da temperatura. Vamos aqui. A variação da temperatura, a gente viu que é a temperatura atual menos a temperatura inicial, não é isso? Então, a temperatura atual é igual a 210, menos a temperatura inicial. A temperatura inicial aqui no exercício disse que era 40 graus Celsius. Então, a variação de temperatura é igual a 170 graus Celsius. Ok? Esse 170 eu já substituo aqui. Então, vezes 170. Aqui vamos multiplicar 0,8 por 2, que depois a gente vai multiplicar esse resultado por 170. E depois a gente vê o que é que faz com essa potência de 10 aqui, né? Vamos lá. 0,8 por 2. Aqui também tem uma vírgula, mas 2,1 milhão de zero é igual a 2. A vírgula está aqui, né? Quando o exercício pede 2,0 é porque ele quer na resposta uma precisão de duas casas decimais, né? De 2, alguma outra coisa. Vamos calcular o 0,8 por 2,0. Vamos lá. Vamos lá, deixa eu qual é a multiplicação por 2, né? Então a gente pode colocar 0,8 vezes 2, dividido não, vezes, desculpa. 2 vezes 8, 16, colocamos aqui. 2 vezes 0, 0, mais desce 1. Tem uma casa depois da vírgula, então eu conto para cá. 1,6. Então, 8 vezes 2, 8 vezes 2, 1,6. Agora, 1,6 vezes 170. Vamos colocar aqui. 170 vezes 1,2 não, me desculpa aí, viu, pessoal? 1,6. Né? 6 vezes 0, 0. 6 vezes 7, 42. Boto o 4 aqui. 6 vezes 1 mais 4, 10. Não é isto? Agora 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1, 1. Vamos ver o que é que deu. Vamos somar. Ok. Aqui, como está numa... Quantas casas tem depois do 0? Só 1. Então, coloca aqui. O valor é 272. 272. Ok? Então, a variação da área é igual a 272 vezes a potência aqui que sobrou, né? Vezes 10 elevado a menos 5. Beleza. Eu não vou agora extrair o 10 elevado a menos 5, porque eu vou precisar dele para dividir. Vai melhorar a minha divisão, vocês vão ver agora. Vamos lá. Vamos agora descobrir, o exercício pede, não é a variação da área, ele pede a variação da área em porcentagem, não é isso? Então vamos agora encontrar quanto foi que ele aumentou em porcentagem, percentualmente. Aqui, a variação da área dividido pela área inicial. A variação da área eu encontrei, que é igual a isso aqui. Então, é igual a 272 vezes 10 menos 5. E a área inicial ele deu no exercício. A área inicial ele disse que era 0,8 metros quadrados. Mas aí a gente vai colocar ele em potência de 10 para facilitar nossos cálculos. 0,8 é a mesma coisa de eu dizer 8 vezes 10 a menos 1. Porque se eu tenho 8 e eu eu ando com a casa do lado esquerdo, então vai ficar 0,8. Né? Então essa anotação aqui eu vou colocar aqui. Vai ficar 8 vezes 10 menos 1. Ok? Assim vai ficar mais fácil.
Agora, vamos dividir esse termo, ok? E depois vamos dividir esse outro termo aqui. Vamos dividir 272 por 8. Vamos lá. Tome cálculo, né? 272 dividido por 8. Vamos encontrar, né, pessoal? Vamos lá. 8 vezes 1, 8. Vamos fazer o seguinte. Vamos aqui separar esses 27. Então, a gente vai tentar dividir 27 por 8, ok? Vamos lá. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. Deixa eu ver. 8 vezes 3, 24. 24 se aproxima de 27, né? 8 vezes 4, 32. Passou aqui, né? Ficou maior, né? Então, vamos de 3. 3 vezes 8, 24. Coloco o 24 aqui. E subtraio essa conta. 7 menos 4 é igual a 3. 2 menos 2 é igual a 0. Então, desço esse 2 aqui, né? Que sobrou. Aí vai ficar 32 dividido por 8, que é igual a 4, né? Então, 4 vezes 8, 32. Então, essa conta aqui deu igual a 32, não, 34. 34. Foi isso? 34. Agora, vamos dividir essa potência aqui de 10. Vamos lá, pessoal, aqui agora. Quando é uma potência de 10 multiplicando, veja só, 10, um exemplo, menos 5 vezes 10 mais 5. Quando é multiplicando, soma os expoentes. Repita a base, coloca a base 10 e soma os expoentes. Quanto é 5, menos 5 mais 5? 0, né? Então, isso aqui ia ficar 10 elevado a 0. Quanto é 10 elevado a 0, pessoal? 10 elevado a 0 é 1. Isso aqui é só um exemplo, né? Quando é dividindo, vamos dividir esse mesmo número aqui. 10 menos 5 dividido por 10, 5 positivo. Quando é dividindo, eu repito a base, e de vez de somar, multiplicando é somando, e dividindo é subtraindo os expoentes, ok? Aí é a mesma coisa de, vamos subtrair. Vamos colocar aqui o expoente aqui, subtraído. Aí vai ficar menos 5, menos, né, que é subtração, né, 5. Está entendendo, pessoal? Quando é dividindo, subtrai os expoentes. Então, subtrai menos 5, menos 5. Que aqui vai dar igual a 10 elevado a menos 10. Porque menos 5 com menos 5 é menos 10, ok? Vamos voltando agora ao exercício que a gente pede. Então, aqui a gente vai repetir a base e divisão de potências, né? A gente repete a base e subtrai os expoentes. Quanto é que dá os expoentes? Quando é que dá... Deixa eu ver o que aqui está pedindo. Menos 5, menos da fórmula, né, que é subtraindo, e aqui menos 1. Não é isso? Menos 5, menos 1. Igual a isso. É igual a menos 5. Menos com menos é mais, né, pessoal? Mais 1. Isso aqui é igual a menos 4, né? Então, a gente... Menos 5 menos 1 é igual a menos 4. Ok? A variação da área igual a 34 vezes 10 a menos 4. Mas aí a gente quer a variação da área, a resposta final, sem a potência de 10.
porcentagem, né? Então vamos contar, vamos colocar 34, e aqui é 4, né, pessoal? Vamos andar com a vírgula 4 casas. Então vai ficar 1, 2, 3, 4. Veja aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, pessoal, a variação da área em porcentagem em metros foi de 0,0034 metros quadrados, né? Essa aqui é a resposta do terceiro, que é encontrar o quanto foi que aumentou com a mudança da temperatura, né? Com a variação da temperatura. Ok, pessoal? Muito obrigado. Fim.